Olá! O tema hoje é autoconhecimento e ciclicidade, desmistificando o autoconhecimento, essa palavra que ficou, tão banalizada. Como o mapeamento cíclico pode ser um caminho para acessá-lo. Eu sou Thalita, sou artista educadora da dança, pesquisadora do movimento terapêutico. Eu sou doula, sou preparadora e terapeuta corporal. Hoje eu vou conversar aqui com a minha companheira e amiga Yolanda. Ela é artista visual, mora atualmente na Itália, tem formação em dança, em pilates, massoterapia, dentre outras terapias corporais e estudos em terapias holísticas. Seu trabalho artístico hoje tem como temática o sagrado feminino. Nós idealizamos um projeto de trabalho e estudo sobre ciclicidade e corporeidade e dentro deste projeto surgiu atualmente o Quatro Luas, que é um grupo gratuito de estudos sobre mapeamento cíclico e ciclicidade. E enquanto é um local potencial de se acessar esse autoconhecimento. A live de hoje é parte da programação de transição da primeira para a segunda fase do Quatro Luas, no início dessa nova lunação que veio chegando sexta-feira, né? Nós estamos fazendo essa transição para essa segunda fase. E nós abrimos aqui no Instagram essa semana caixinhas de perguntas. Nós abrimos também lá no grupo do Quatro Luas para perguntas, para as pessoas que participam deixarem suas questões. E nós selecionamos, né? Como nós temos costume de fazer, 5 perguntas, né? De modo que vocês nos ajudaram a construir essa live que nós estamos fazendo hoje. E durante a semana nós falaremos um pouquinho mais sobre outras questões que porventura não tenham entrado nessa seleção de agora, tá bom? Deixa eu ver se a Yolanda já tá aqui. Se ela já tá online. Oi, Yolanda, tudo bem? tudo bem? E aí? Joia. Pronto? Vamos. Vamos. Bom, eu e a Yolanda, nós escolhemos 5 perguntas, né? Nós vamos falar um pouquinho resumidamente sobre elas. Depois a gente fala um pouquinho durante a semana aqui, lá no Quatro Luas, principalmente, né? Nós temos um pouquinho já mais sobre o tema nas nossas aulas, mas também lá no grupo nós estamos abertos para as partilhas sobre. E as escolhidas hoje foram a primeira, por que o autoconhecimento é algo que ficou tão banalizado? Né? A gente fala disso às vezes aqui quando a gente começa a falar sobre o mapeamento cíclico como ferramenta de autoconhecimento, tem sempre essa questão. Então, essa foi a primeira que a gente escolheu para trazer para vocês uma reflexão. A outra seria o que seria de fato autoconhecimento? Complexa essa, né? Mas vamos lá. A terceira, como alcançar o autoconhecimento? Há um caminho? A quarta, você falou outro dia no story sobre consciência de si ser diferente de autoconhecimento, mas não entendi. Fala mais. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E a quinta, como o mapeamento cíclico pode ajudar no autoconhecimento? São essas as questões, então. Então vamos começar pela primeira? Vamos lá, para a primeira. Por que o autoconhecimento é algo que ficou tão banalizado? Eu acho que o autoconhecimento ficou tão banalizado justamente pela importância dele, né? É muito importante que você tenha esse conhecimento sobre você para conseguir lidar com as situações que se apresentam na sua vida. Então, se você for olhar, por exemplo, no campo filosófico, a essência de toda a filosofia é essa. Primeira questão, desde Sócrates, já se perguntava quem eu sou e por que eu estou aqui, qual a minha função, né? Então, uma pessoa que vive a vida inteira sem se questionar sobre si, quais são os seus objetivos, ou o que eu sou, quem eu sou, é uma pessoa que tem uma vida em função dos outros, né? Vive executando o que os outros esperam que ela execute. Então, tentando fugir dessa lógica, os estudos sobre o autoconhecimento se tornaram cada vez mais fortes.
E visto que estamos em uma sociedade muito capitalista, muito imediatista, que tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser rápido e você tem que ser completo o tempo inteiro, então se fez uma formulazinha do autoconhecimento, banalizando todo o processo, que é um processo longo, que é um processo lento para você se conhecer, visto também que estamos sempre em transformação, estamos sempre modificando a nossa essência. A essência original é a mesma, mas ela vai acumulando novas experiências e se transformando, né? Nós não somos os mesmos sempre. A gente vai aprendendo e sofrendo e vivendo outras coisas que modificam a nossa essência. E pegaram essa formulazinha de que você tem que saber quem você é, condensou tudo aquilo e chamou de autoconhecimento. Então, você obtém algumas informações sobre você e diz que tem autoconhecimento, sem ter passado pelo processo, sem entender que é um processo contínuo, que é um processo longo, que você tem que estar sempre se observando, que é um processo que parte da sua observação de si mesmo. Então, você pega, igual os arquétipos vêm para te auxiliar nessa observação, né? Porque são padrões de comportamento que te auxiliam nessa observação. Mas eles não dizem quem você é. Eles te auxiliam a observar. Então, muitas pessoas vão ali naquele padrão e falam assim, eu sou totalmente o arquétipo da bruxa. Ai, ou, por exemplo, se for pensar em signos, né? Eu sou totalmente leonina, 100% leonina. Porque você nasceu naquele dia e pronto, fechou, é nóis. Pega todas as informações do leonino e define aquilo como uma tabela para você e pronto, eu sou leonina e basta. Ou eu sou o arquétipo da feiticeira e basta, nunca vai mudar e é sempre isso, tenho autoconhecimento. E não é assim que funciona, né? O processo é muito longo, é um processo de observação intenso e você apresenta características de cada arquétipo, às vezes de todos os arquétipos, às vezes com mais intensidade em um arquétipo em específico, ou em um padrão, ou até mesmo do signo. Eu tenho muitos aspectos do leão, estou falando leão porque eu sou leonina. Eu tenho muitos aspectos que são compatíveis com o leonino, mas eu não sou 100% leonino. Aquilo ali é um arquétipo mesmo, um padrão, um modelo que fala sobre coisas que são características minhas. Eu sou um ser humano. Tenho muitas características compatíveis com muitos seres humanos. No entanto, eu tenho as minhas peculiaridades, coisas que são de seres humanos, mas que são só minhas. Entendeu? Então, não é que o médico vai virar para mim, igual, por exemplo, a questão do gênero. O médico virou para minha mãe e falou, é menina. Não é assim, né? Ao longo da vida eu vou entendendo as minhas vivências e vou me conhecendo. Não é porque o médico virou e falou que eu tenho isso, ou que eu tenho aquilo, ou que eu tenho aquilo outro, que é sempre assim e que eu vou ser igual a todo... Igual eu tenho arritmia cardíaca. O fato de eu ter arritmia cardíaca não faz com que eu tenha todos os sintomas, todas as situações, todas as dificuldades, todas as realidades de todas as pessoas que têm arritmia cardíaca. É só mais um dos critérios que vem influenciados de todas as minhas vivências que não estão relacionadas à arritmia cardíaca, por exemplo. Tem uma vivência, por exemplo, emocional, que não está diretamente relacionada ali, mas quando elas interagem, gera uma nova realidade. E só eu vou poder saber dessa realidade, porque só eu estou vivendo aquilo. E se eu não observo aquilo, eu não consigo produzir esse autoconhecimento. Então, eu acho que essa banalização veio da necessidade de se ter o autoconhecimento para não ter uma vida vazia. Então, eles condensaram tudo e pronto. Eu tenho autoconhecimento, eu sei muitas informações sobre mim. Como se fosse fácil acessar, né? Assim. Acho que essa superficialidade foi uma causa muito forte, né? Dessa banalização do termo, assim. Você deu o exemplo dos arquétipos e do signo, né? Eu acho muito interessante, né? Da gente pensar que é um exemplo muito bom. Porque tem essas questões de, às vezes, a gente se definir ali e o autoconhecimento
pelo contrário, ele vai além, ele vai questionar, né? Ah, mas por que então que eu sou assim? É só porque eu nasci naquela data, né? Você deu o exemplo do signo. Só porque eu nasci naquela data, eu sou desse signo, então eu sou assim. A gente pode até apresentar certas características, mas além de questionar o porquê eu sou assim, né? Ou o que que isso impacta na minha vida e o que que isso impacta na vida das pessoas, né? Não é simplesmente eu me percebo ariana, né? Sou ariana, no caso, algumas características de Ares eu tenho, outras não também, né? E aí às vezes a gente pega, tem o ascendente, tem a lua, enfim, tem. Mas assim, é para além. Por mais que você se identificasse com todas as características, o que é muito difícil, mas o que que quer dizer se identificar com essas características, né? E aí levando para outras questões da vida, o que que quer dizer eu identificar na minha vida algumas questões? Vai além do eu identificar, é saber o que que aquilo impacta em mim, o que que aquilo impacta no ambiente, nas pessoas e o que que eu vou fazer com aquilo. Então, eu acho que ficou muito banalizado por essa questão, né, de um olhar superficial, às vezes, das pessoas mesmo, e até comercial também, né? Essa sociedade que a gente vive, muito imediatista e que tudo vira produto. Então, né, a gente nota às vezes que as pessoas vão se distanciando desse conhecimento mais profundo sobre si e que às vezes a indústria, né, vai pegando aquilo de forma a achar uma carência e buscar produtos. Então, assim, acaba que coisas às vezes muito superficiais são olhadas como possíveis produtos, né? Eu falo às vezes jornadas, cursos, enfim, também, mas com a propaganda de que a pessoa vai alcançar o autoconhecimento. E eu lembro que eu estava na faculdade de dança ainda, teve uma época que eu tinha até ranço dessa coisa de falar de autoconhecimento. Eu até falei aqui no Story um dia, por causa dessa questão superficial, porque tinha muito, na época que eu estava na faculdade, você deve lembrar também algumas coisas, algumas pessoas às vezes apontando pesquisas de como a dança ajuda no autoconhecimento, né? E às vezes não era nem pesquisa, né? Porque quando é pesquisa ainda tem essa problematização, mas essa fala de que a dança ajuda no autoconhecimento. E eu lembro que eu até levei como um dos tópicos de um texto que eu escrevi para uma das professoras nossas, e ela questionou, falou assim, Thalita, mas assim, autoconhecimento não é uma coisa tão profunda, né? E como assim, como que você acha que a dança vai acessar esse autoconhecimento? Que dança que é essa que te dá esse poder de acessar o autoconhecimento? E como que seria isso, entendeu? Porque para a gente falar simplesmente a dança te ajuda no autoconhecimento, a gente, né, tem que problematizar isso daí, não que não ajude. Eu hoje defendo e é uma das ferramentas, inclusive, que eu sempre carreguei comigo. Mas, assim, tem essa questão da gente problematizar. Não é simplesmente colocar de forma superficial e eu acho que tem muito isso, acho que isso que tornou banalizado um pouco a palavra, né? Essa superficialidade das questões, de se colocar o autoconhecimento como uma coisa fácil de se acessar, como um objetivo rápido, porque hoje a gente pensa tudo, né? A nossa sociedade nos leva a pensar, às vezes, que a gente precisa alcançar rápido, que o processo é menos valioso, e o autoconhecimento, na verdade, ele é processual. Ele é esse processo contínuo, eu diria até constante, porque igual você disse, a gente vai mudando, né? O que a gente era hoje de manhã, a gente já não é à tarde, porque a gente vivenciou outras coisas e assim, não só a nossa mente atravessada, né? Mas o nosso corpo como um todo, não só essa parte do nosso corpo, a mente, mas o nosso corpo como um todo, nossas memórias corporais dizem muito. Nossa corporeidade vai carregar tudo isso. Então, assim, a gente não é o mesmo no segundo seguinte, não só pelas células que morrem no nosso corpo ali em nano, né, quantidades, mas a gente é outro. Então, esse processo não tem, eu acho, muito um objetivo final certo, né? É lógico que as pessoas podem buscar em determinada época um objetivo para qual olhar e compreender, Que também é um mas objetivo pessoal, né? isso. Mas eu acho que assim, falar que se conhece totalmente em todos os aspectos da vida para sempre, né? Não dá. E isso sim que às vezes acho que a indústria às vezes também trouxe muito forte isso, e a palavra acabou ficando
um pouco É dessignificada. banalizada e a gente e criou-se até uma resistência sobre o termo por isso, né? Ai, como assim? Já vem falar de autoconhecimento de novo, né? Essa autoconhecimento, sei lá, é uma coisa que todo mundo tem, né? Não é possível, tão fácil de acessar ou não? Autoconhecimento é algo que, né, eu posso escolher várias ferramentas, porque hoje em dia tem muitos produtos aí que vendem autoconhecimento. Nossa, tudo é autoconhecimento, não aguento mais. Então, acho que foi ficando muito banalizado nessa questão de não se olhar para a profundidade do que seria o autoconhecimento, dos processos de autoconhecimento, né, dos diversos caminhos a percorrer. E aí é muito isso do que você falou, né, dessa questão de às vezes olhar para determinadas também identificações e achar que a gente se define ali e às vezes porque outros trazem aquilo pra gente, ou porque a gente criou aquilo desde sempre, ou porque é muito mais fácil eu identificar e achar que eu me conheço do que eu aprofundar, que às vezes é um caminho nem sempre tão prazeroso, né? Doloroso, É né? muito mais fácil. É, Você falou de ferramentas que podem auxiliar no conhecimento, no autoconhecimento, né? Falou sobre a dança e tudo. E é uma coisa importante porque tem muitas ferramentas que promovem o autoconhecimento. Mas o fato de você ter acesso àquelas ferramentas ou estar usando aquelas ferramentas não significa necessariamente que você está acessando o autoconhecimento. Você pode ter uma vida dançando e nunca ter usado aquela ferramenta para o autoconhecimento. como Então, às vezes a autoconhecimento. pessoa pensa que, às vezes vem esse conceito também de banalizado, que a pessoa pensa assim: ah, mas eu danço sempre. Então eu tenho autoconhecimento. Porque ela acha que só por estar usando aquela ferramenta que ela já está acessando o autoconhecimento, sem passar pelo processo. Ela tem a Exatamente. ferramenta e tem o objetivo. O processo que leva até o objetivo, a ponte, ela não consegue acessar, ela não procurou acessar ou não foi induzida a acessar, não teve essa estrutura para acessar aquela ferramenta. Então, ela acha que como ela tem acessar o objetivo, né? Então, ela acha que como ela tem a ferramenta, que ela pode pular para o objetivo, sem passar pelo processo. Pelo E processo. não consegue chegar naquele objetivo. Ela chega a diversas informações sobre ela, mas não ao autoconhecimento em si. E eu acho que às vezes nem se coloca um objetivo, né? É, exato. Às vezes pensa assim, o autoconhecimento como objetivo, mas A assim, gente tem falado alcançar. tanto sobre as intenções e plantar as intenções antes de começar a segunda fase, né? Por isso. Exatamente, porque é muito complicado a gente pensar assim, a minha intenção, por exemplo, vamos supor, é alcançar o autoconhecimento. Mas é justamente essa questão, autoconhecimento em qual aspecto, né? E qual caminho percorrer? Ontem até a gente falou um pouco sobre isso, até enviei o conto da La Loba, né, que traz um pouco essa metáfora, né, né, qual canção cantar, dançar para reunir os ossos. Às vezes para pequenos propósitos, às vezes para propósitos maiores, mas assim, é importante a gente ter aquele propósito, porque assim, o autoconhecimento como produto, como objetivo final, né? A gente tem que englobar várias áreas da vida, e mesmo assim, igual eu disse, eu não acredito nele enquanto produto, eu acredito nele enquanto um processo constante. Então, até por ter esses diversos aspectos, porque eu posso acessar esse autoconhecimento hoje e amanhã não fazer sentido, até porque eu tenho outro ritmo de vida, outros objetivos na minha vida, né? E aí eu acho que é muito essa questão de a gente ter essas intenções. Para que eu preciso olhar agora, né? E aí, nesse meu percurso de autoconhecimento, que engloba tanta coisa, né? Eu vou olhar para isso agora e de que forma que eu vou olhar? O que que eu posso, né? Fazer, e não necessariamente assim, eu vou alcançar o autoconhecimento. E aí, voltando no exemplo da dança, né? Acho que tem muita confusão em relação a essa questão. Por exemplo, não, muito simples, dança traz o autoconhecimento, porque eu vou conhecer mais sobre o meu corpo. Mas, né, conhecer, Você não é às só vezes, seu corpo.
Exatamente. E aí aqueles processos todos, né? Às vezes eu tenho consciência das partes do meu corpo, né? Quais estão funcionando em determinado movimento. Ou às vezes pessoas que já até acessam, né? Aquela questão de, principalmente nós, né? Que trabalhamos com isso, de o que que eu quero expressar, né? De conseguir relacionar a expressividade. Mas assim, em âmbito pessoal, né? O que que aquilo me faz acessar de mim, né? Das minhas reflexões sobre mim, das minhas relações, por que que eu estou trazendo aquilo naquele momento, né? Como que a dança me faz acessar as questões internas minhas, enfim. Vem outras perguntas, né? Para poder se trazer a dança enquanto uma ferramenta de autoconhecimento. Acho que assim como qualquer outra ferramenta, né? Do autoconhecimento. Sim. E também para você perceber a sua interação com o seu redor, né? Com as suas interações interpessoais. Que, por Isso. exemplo, se for pegar a técnica de contato e improvisação, você, vamos dizer que já conhece o seu corpo, vamos dizer que já tem o acesso à expressividade, já conhece os seus sentimentos e o que motiva cada movimento. Mas a Uhum. partir do movimento, que o seu movimento encosta em relação ao outro movimento, que te traz uma reação, que seria a improvisação, o que te fez, a partir desse diálogo com o outro, interagir naquele novo movimento? Percebe? Então, Uhum. é uma linguagem muito específica da dança, mas você pode transmutar ela para o mundo para você entender a sua reação. Sim. Por que que você reage assim a uma atitude de uma pessoa e se a outra pessoa tiver a mesma atitude, você vai reagir diferente? Ou se essa pessoa tem uma atitude X, você age de uma forma e se essa pessoa tem uma atitude Y, você reage de outra forma, entendeu? Então, a sua E a interação com o própria, outro também parte desse autoconhecimento que você tem que ter. isso, e a própria efemeridade da dança, né, traz um pouco dessa reflexão, porque mesmo que não tenha, às vezes, essa relação com o outro, às vezes um companheiro de cena, né, mas tem com o espectador. E aí, assim, uma apresentação nunca vai ser a mesma, por mais que seja a mesma coreografia, no mesmo teatro, né? Às vezes até se for o público, o mesmo público, mas assim, é em outro instante, vai estar atravessado por aquelas questões daquele instante, seja do ambiente, seja da sua corporeidade, o que está acontecendo com você. Então nunca é igual, né? Nunca o movimento é igualzinho o anterior. E como que essas questões influenciam, né? Como elas se cruzam no seu corpo e trazem aquilo à cena, né? Se tornam aquele tipo de expressividade, por exemplo, é uma outra questão a se refletir. Então tem todo, né? Igual você disse, são às vezes, né? Caminhos muito específicos da dança e que às vezes até pela própria popularização, às vezes, de algumas linguagens de dança, né? Se imagine, ou não se imagine que possa ser uma ferramenta de autoconhecimento, por exemplo, ou se imagine que possa ser de uma forma mais superficial, né? Mas só para tentando dar esse exemplo também dela enquanto ferramenta e outras ferramentas diversas, como que essa questão, né, relacional e questionadora, de olhar para dentro mesmo, de se auto-perceber, é importante, assim. É, como que às vezes coisas, né, que o artista, a gente enquanto artista, né, quando a gente está vivenciando a dança, ou as pessoas que praticam, né, quando estão vivenciando, o que transparece em forma de movimento, como que, né, que vem para esse corpo externo, como que carrega tanta coisa, né? Tanta coisa que vem da nossa memória, da nossa ancestralidade, né, dessas percepções de mundo, às vezes coisas muito sutis, né, de possibilidades de movimento, né, tem autores que ainda falam sobre isso, né, a atualização do movimento, que é aquilo que a gente leva para a cena, né, o José Gil, que é um autor português, ele fala muito isso. Ela é a atualização das virtualizações de movimento que ele chama, então são essas possibilidades de movimento, né, possibilidades de vir a ser. E algumas vão se materializar, outras não, mas vão continuar, às vezes, no nosso corpo de consciência, né, atravessados em nossas percepções. Então, mesmo, né, às vezes as pessoas olham para a dança, principalmente dança contemporânea, e pensam, mas não tem aquele virtuosismo, não tem tantos movimentos significativos, mas às vezes a questão, né, o contemporâneo ele traz muito isso, da questão vir muito mais é,
em termos de uma linguagem que traga essas percepções de mundo, todas essas nuances, né, para as quais a gente pode olhar. Assim. Você sabe que eu pensei muito sobre isso com os laboratórios lunáticos, né? Porque a nossa proposta com os estímulos de movimentos e movimentos tão distintos era que as pessoas se sentissem à vontade em cada período da alunação para praticar aquele tipo de exercício. E tem alguns estímulos que você se sente, a princípio, em desconforto, porque você tem que sair da sua zona de conforto e se entregar. Você tem que deixar que aquele movimento aconteça sem um padrão para acontecer. Não é que eu fiz um movimento e você tem que copiar aquele movimento. Alguns sim, alguns laboratórios lunáticos são especificamente assim, né? Você tem que fazer o mesmo movimento que eu fiz. Mas outros são de estímulos para que você crie, para que você se permita acessar aquele movimento que ainda não está concreto, que ainda não existe. É um movimento que vai ser inteiramente seu. E esse é um processo de autoconhecimento que vai muito no íntimo. E muitas pessoas ainda não estão preparadas no começo desse processo de autoconhecimento para acessar esse estímulo, né? Então perde um pouco esse... Perde não, precisa perder essa barreira que você tem de se acessar, de se encontrar e se permitir dançar. Porque muitas pessoas preocupam com a dança, como o balé tem que ser assim, assim, assado. E mesmo que essa pessoa está sozinha, ela tem tanto medo de não alcançar aquele padrão que não permite que o seu corpo fale, que o seu corpo se movimente, que tenha a sua essência. Não se entende enquanto um ser único, porque precisa encaixar em algum padrão. Isso. E essa potência, né, do criar, assim, das artes em geral, mas aí trazendo para essa questão do movimento, né, que é uma coisa que diretamente às vezes a gente associa essas questões do corpo como um todo, e embora tenha nas outras artes, né, mas a gente acaba associando às vezes questões dessas práticas, a gente trouxe muito no laboratório lunático, né? Ela traz muito isso, assim, como mexe muito com essas questões muito internas, né? E a gente não está acostumado, às vezes, a acessar profundamente, não é um caminho fácil, às vezes, né? E aí pensando, né, nessa questão do criar em qualquer projeto da nossa vida, né? E que a gente pode criar no automático, mas quando a gente começa a olhar para dentro, né, para trazer sentido para aquela criação, para trazer nossos modos nessa potência do criar, né, acaba que não é muito fácil, geralmente por isso é muito mais fácil, às vezes, eu responder a um estímulo externo, eu seguir um caminho que já está traçado por outra pessoa e chegar naquele objetivo, do que eu criar um próprio processo, que às vezes não vai ser tão fácil, mas vai ser muito mais significativo e a longo prazo, né, vai me trazer muito mais paz comigo mesma. E aí eu acho que essa coisa do criar, né, do movimento, do experimentar o movimento pessoal, traz muito isso mesmo, porque é muito mais fácil, igual você falou, da pessoa que já tem aquela ideia de dança, às vezes relacionada a uma técnica, a um movimento padrão, né, X, querer copiar. Vou dançar, vou copiar aquilo. Não que a pessoa, né, não tenha o próprio movimento dela quando ela copia, é outro corpo fazendo, enfim, outra expressividade. Mas é outra questão, ela está buscando, né, fazer de uma forma guiada, né, por uma imagem, copiar aquela imagem, muito mais do que às vezes acessar coisas lá do fundo. E aí, às vezes, a gente fala nos laboratórios, principalmente em práticas mais criativas. Olha, não se julgue, não tenta buscar a forma, não vai pela forma, né? Você com você, sem julgamento, acolha aquilo que o seu corpo quer dizer, escuta o seu corpo. Porque é muito isso, porque às vezes nem tudo que o nosso corpo quer dizer é aquela forma que a gente está acostumada a ver enquanto padrão. Eu nem vou falar uma forma, né, esteticamente bonita, porque eu acho que a beleza também Fluida. envolve muitas outras coisas, né? Você conseguir expressar aquilo de dentro é muito bonito, mas às vezes as pessoas acessam muito essa questão, né, do padrão estético da forma. E aí, quando a gente traz e fala, olha, sem julgamento, é você com você. E às vezes traz esse incômodo, né? Porque tem um pré-julgamento. A pessoa, ela vai buscar, às vezes, uma forma que tá, às vezes, até naquele inconsciente, assim. Dança, para mim, é isso, né? Eu vejo muitas vezes isso. Eu vou guiar, às vezes, alguns laboratórios, e a pessoa tem aquilo nela, que dança para que ela é isso. Às vezes, pessoas que às vezes nem
nunca fizeram um balé clássico. Mas a gente vai tentar criar uma prática criativa e a pessoa até fala, às vezes, fecha o olho, é você com você. A pessoa fecha, vira de costas e tá lá. Isso aqui, e levanta a perna. Mas é imaginário dela de dança, né? Então, e ainda tem outras questões. Algumas, o nosso corpo, ele às vezes, né, ele é tão podado nas potências de movimento, né? Igual a gente trouxe uma prática do laboratório da mãe na, na primeira fase, que trabalhava um pouco essa questão do foco do movimento de quadril, e até, primeiramente, né, até para tentar ir soltando essa questão do quadril, eu trouxe um pouquinho de forma guiada, porque eu sei que tem muito isso, ou da pessoa acessar com alguns tipos de linguagem de dança que nem todas as pessoas veem com bons olhos, justamente porque tem a questão do quadril e tem outras problematizações, às vezes, né? De para se vender aquele tipo de dança no mercado, trazer esse o corpo da mulher sexualizado, enfim. Mas o quadril é uma parte do nosso corpo e é né, um centro de energia muito potente, principalmente feminina. Então, né, não só para mulheres, que tem a região do útero ali, mas tem a questão do chakra também, né, sexual. Então, uma região muito potente em termos de energia criativa. E como que as pessoas às vezes têm, principalmente homens, então, né? Essa coisa de não querer mexer o quadril, não querer explorar. E às vezes quando você fala do seu jeito, a pessoa fica mais tímida ainda. Sim. Então, a gente tem esse bloqueio também com o nosso corpo, né? De pensar em movimento, às vezes, alguns tipos de movimento que são bem vistos, que são ideais, que não são sexualizados, né? Até porque, né, tem essa ideia de sexualidade, às vezes, né, de uma forma pejorativa ou comercial. Então, enfim, tem toda essa questão que eu acho que envolve a expressividade, também essa resistência às vezes, das pessoas explorarem, né, as possibilidades do próprio corpo. E aí, claro, né, um Sim. conhecimento profundo para além do físico ajuda muito E a nessas gente vê o questões. quanto a nossa sociedade interfere nisso, né? Porque é uma sociedade muito machista. Nem homens e Uhum. nem mulheres têm a sua liberdade plena do corpo. Os homens têm uma liberdade mais relacionada à sexualidade um pouco maior, mas, por exemplo, não podem dançar balançando o quadril, mexendo no quadril, não podem mover as mãos do jeito que quer, não pode, é um problema. As mulheres têm que ficar sempre com as perninhas fechadas, bonitinha, que não pode abrir as pernas, não pode dançar até o chão, não pode fazer a movimentação natural do seu quadril enquanto você está se expressando, porque vai que alguém vê e malda e não sei o que, e você vai mudar alguma coisa no seu caráter porque você está dançando livremente. E tem a questão também dos padrões, né? Não só de movimento, mas padrões de corpo, né? Quantas pessoas chegam e falam, não, mas eu não posso fazer isso, meu corpo não permite eu fazer isso, né? Não, imagina, eu dançar, ainda mais que tem essa ideia, às vezes, do balé, né? Que trouxe essa questão, às vezes, da padronização de corpo por tanto tempo. Hoje já se questiona muito isso, e tem bailarinas e bailarinos maravilhosos que fogem do padrão, mas é uma técnica que ainda carrega essa questão e é uma técnica que as pessoas associam, né? Então elas pensam, eu dançar, imagina, né? Sou velha, sou gorda, né? Sou baixinha, minha perna não sobe, enfim. Não consigo. Esses dias eu fui, não foi nem de balé, foi outra prática corporal. Uma pessoa me falou que estava precisando fazer uma prática, né? Era até eu sugeri para ela, falei, acho que o Pilates, que ela estava falando questão de dor nas costas, enfim. Acho que o Pilates para você nesse momento vai ser muito bom. Aí ela pegou e me respondeu assim: Imagina, eu sou muito dura. Eu fui e falei, meu bem, mas assim, é justamente essa questão, para você acessar como amolecer o que tem que amolecer, como fortalecer o que tem que fortalecer, você precisa se conhecer. Tipo, eu sou muito dura, eu me rotulei, eu sou muito dura, então eu não posso me mover, né? Vai ficar uma coisa que sempre vai. É, Aconteceu essa semana até, esse é esse um dia. exemplo bom para você entender a diferença entre autoconhecimento e ter informações sobre você. Ela tem a Uhum, informação de que ela é muito dura, mas ela sim. não sabe qual o limite desse muito dura e o que ela pode fazer para transformar essa realidade. Ela não se conhece o bastante para saber que se ela fizer pilates por sei lá quanto tempo, quantas vezes por semana, ou com tais e tais estímulos, ou qualquer outro exercício, ou
Ela não sabe que outras ferramentas ela pode procurar para mudar essa realidade. Ela está sentindo Uhum. dor na coluna, uma informação sobre ela. Ela está sentindo que ela é muito dura, ela sabe que é muito dura, outra informação sobre ela. Então acabou, pronto, eu tenho essas E duas ela nem relaciona, informações, tipo, fechei essa caixa e é nós. Eu vou ser sempre, para toda a vida, com dor na coluna e dura. e dura. E aí, às vezes, né, nem chegou a questionar, não, mas será que eu sou muito dura e isso me dá dor na coluna? Ou porque eu tô com dor na coluna, eu tô me sentindo mais dura, né? Porque a minha coluna às vezes tá com pouca mobilidade, ou o que que eu posso fazer, né, pra sanar isso, assim? Ou se eu Tem muita tivesse gente. uma prática regular de atividades que promovessem um alongamento, será que eu não seria mais solta, por assim dizer, e, consequentemente, não teria dores na coluna? Isso. Será que nem eu Entendeu? conhecendo um pouco mais desse meu corpo e de onde vem isso tudo, que às vezes não é nem só físico, né? Eu Sim, pode posso ser encontrar, somático. eu posso encontrar caminhos próprios, né, para lidar com isso. Às vezes não é nem a questão de, eu vou me sentir super alongada em determinado prazo. A gente sabe que dá para melhorar essas questões, mas às vezes não porque as pessoas colocam como uma imagem, né, ideal do alongamento, enfim, e não é ser igual ao outro. Mas como que eu lido com aquilo naquele dia? Se eu me sinto dura, o que que eu posso fazer? E aquilo me incomoda, o que que eu posso fazer para melhorar? Né? Até porque tá me gerando dor. E eu tô querendo procurar soluções e eu não procuro soluções porque eu acho que eu sou dura. Então, assim, vai virando aquele. Então, assim, quando a gente começa a problematizar, né? A gente vai encontrando relações e até possíveis caminhos, né? E eu acho que tem muito essa resistência e as pessoas às vezes falam, né, nesse lugar de dessas afirmações simples. E a gente também, às vezes a gente tem quando a gente vai falar superficialmente, a gente fala, não, sou uma pessoa que me conheço, né? Porque eu me conheço, eu tô falando que eu sou dura, então eu não posso fazer pilates, né? Mas tem todas essas questões, quando a gente passa a olhar, né? E aí, enquanto caminhos de autoconhecimento, né? Problematiza, aí sim, a gente começa a acessar outros lugares. E aí vou até trazer outra questão aqui, acho que a gente até falou um pouquinho já, mas, né? Só seguindo aqui as questões, o que seria de fato esse autoconhecimento, né? Eu acho que é bem por aí o que a gente estava comentando, que o autoconhecimento vai além de ter as informações ao seu respeito. Você quer saber o porquê, você quer saber o que pode ser transformado, você precisa vivenciar aquele conhecimento. É diferente eu saber que dentro dessa botilha, alguém chegou para mim e trouxe botilha. Alguém chegou para mim e trouxe essa garrafa e me falou que tá cheia de água. Aí eu sei que é uma garrafa cheia de água. E me falaram também que essa água tá gelada. Eu sei que é uma garrafa cheia de água gelada. Ok. É muito diferente de eu pegar essa garrafa gelada cheia de água e beber a água e sentir o quão gelada tá essa água. Porque às vezes para você tá uma garrafa de água gelada, mas para mim tá uma garrafa de água fresca. Gelada seria bem gelada, entendeu? Ou às vezes o que tá muito quente para você não tá tão quente assim para mim. A pimenta, excelente exemplo. Ah, esse é um prato apimentado. Aí o baiano come e fala assim: não, tem pimenta aqui não. Pois é. Ou Mas aqui, se eu. aqui em casa mesmo tem esse exemplo. Meu marido, ele é super pimenteiro. Ele coloca e fala assim, não, mas tá super tranquilo. Eu como às vezes com um Deixa décimo hora. da pimenta que ele põe. Nossa, eu falo, meu Deus do céu, como é que você consegue comer trem? E assim, eu Eu, gosto, mas eu gosto aqui. eu transpiro e choro com a pimenta que o meu É. marido coloca também. Mas é um exemplo que às vezes você tem a informação, mas aquela informação é diferente de quem está percebendo ela, entendeu? De quem está vivenciando, de como você vai lidar com ela. Porque são mundos diferentes, querendo ou não. E quando você procura o autoconhecimento, você procura descobrir as minúcias. Você quer perceber a sua relação, a sua interação com todos os elementos, com todas as informações que você conhece ao seu respeito. E também você procura ferramentas para transformar aquilo. Você está sentindo dor na coluna e você se sente dura, não é que essa é a sua realidade para sempre, que você vai ser assim para sempre. Se aquilo não te deixa confortável, você vai, através do seu autoconhecimento, identificar
qual é a solução para aquilo. Se você sabe que você não se compromete, eu não me comprometo a fazer 3 vezes por semana, é muito para mim, vai ser 3 vezes o Pilates, né, por semana. Vai ser sobrecarga para mim. Então, uma vez por semana. Ok, então, uma vez por semana é o que eu conheço, que eu sei que eu consigo me comprometer e manter um padrão longo e tudo. Então, para mim, vai funcionar uma vez por semana. Então, você está Uhum. conseguindo acompanhar o que eu quero Sim. dizer? Então, você tem, com o autoconhecimento, buscar acessar essas informações e as ferramentas para transformar essa realidade, essas informações ao seu respeito. Exatamente. Eu acho que, né, tem muito a ver também a gente questionar essas questões internas, né? O que eu tenho, o que eu percebo em mim, no meu ambiente, no meu corpo, como que isso impacta na minha vida, né? E aí, esses dias eu estava até participando de uma outra jornada, de um curso, né, de uma pessoa que eu sigo no Instagram, que tem sido muito bacana, e ela me apresentou uma autora, que é a Tasha Eurich, e eu achei muito interessante essa reflexão que ela trouxe sobre a questão do autoconhecimento enquanto essa autora fala, né, a Tasha Eurich, enquanto autoconhecimento interno e externo. Porque às vezes a gente, né, tem essa ideia do autoconhecimento enquanto percepção do que eu carrego, eu enfrento, eu enxergo o que tem na minha realidade e o que eu vou fazer com aquilo. Mas a gente às vezes não percebe o impacto que aquilo pode causar no ambiente ou nas pessoas, ou, né, ou o contrário. Ou às vezes a gente é tão preocupado, né? Isso acontece demais com o que a gente mostra para as pessoas, o que as pessoas pensam de nós, o que nós vamos causar naquele ambiente, que a gente não olha às vezes para nossa essência, o que realmente faz sentido E é para o que nós. mais acontece, né? É o que mais acontece. Ela até trouxe, né? Eu até anotei aqui, que eu achei muito legal. Ela trouxe 4 estágios, né? Da, que podem ser identificados nas pessoas que estão, às vezes, nessa busca pelo autoconhecimento, ou às vezes que não começaram a busca, né? Mas pensando-se em processo de autoconhecimento. Um deles, ela falou que são os investigadores, que são aqueles que ainda não entendem quem são, nem como pessoas, nem como as pessoas na sua volta também pensam sobre eles, ou o que impactam no mundo, né? E isso às vezes faz com que a pessoa não dê continuidade a outros projetos, porque fica mais frustrado, né? Não reconhece suas potencialidades, não reconhece aquilo que é capaz de gerar no mundo, né? Não vai saber lidar, inclusive, com essa frustração. Então, assim, vai ficar frustrado porque não consegue alguma coisa e, o que eu vou fazer com aquilo? Vou desistir, né? Não vou insistir, não vou, né? Não sou capaz, não reconheço essas minhas potencialidades, não sei por que eu não consegui agora, ou por que eu consegui de determinada forma, por que fulano, né, recebe ou não recebe bem, enfim, né? Outro que ela coloca são os introspectivos, sabem exatamente quem são, né? É, questionam esses impactos dos acontecimentos da própria vida, do ambiente, da profissão, dos sentimentos, né? O que isso gerou em mim? Isso está relacionado com isso, até questionam, mas não ligam, ou até ligam, mas ainda não chegaram no estágio de perceber o que aquilo gera no externo, né? O que eu posso gerar para as pessoas de produtivo nas minhas relações e o que isso pode causar também de impacto no mundo, o que os meus projetos podem ter de impacto no mundo. E aí isso às vezes bloqueia o desenvolvimento pessoal, porque, né, então, sabem que tem ali aquela potência, aquelas questões que se interrelacionam, reconhecem aquilo dentro de você, mas não sabem o que fazer com aquilo, né? Não sabem como colocar aquilo para fora. Outro que ela colocou são exatamente os opostos, né? Os prestativos, que a gente vê muito, que estão tão preocupados com o que os outros pensam deles, que podem esquecer o que é mais importante. Porque, assim, o que as pessoas que estão à nossa volta, que a gente ama, né, aquelas pessoas que a gente considera, falam pra gente, não é que a gente tem que fechar o ouvido para tudo que as pessoas falam, né? Que as pessoas que a gente ama, que a gente considera, que a gente convive, fala pra gente, tem sua relevância.
claro, né? Principalmente se forem pessoas que querem nosso bem e tal. Mas aquilo não pode sobrepor a nossa essência, não pode, percebi isso, e o que eu queria para minha vida agora era isso, mas fulano falou isso de mim, né? O que eu fiz não foi recebido lá fora, então assim, agora eu tenho que mudar, porque, né, senão. Lá Tem que se fora eu não vou ser bem adaptar. reconhecido, lá fora eu não vou ser bem reconhecido, as pessoas não vão me aceitar, enfim, esquece o que faz sentido para mim agora, deixa eu corresponder ao lado de fora, né? E aí o quarto estágio que ela fala, né? É... Não sou nem estágio, na verdade, mas né, o quarto tipo de pessoa seria a pessoa que chega naquele estágio, né, que a gente pode, às vezes, né, oscilar nesses estágios, pelo que ela fala, são estágios, mas que a gente pode, né, às vezes, ter uma época que a gente tem essa consciência da gente, mas que a gente se perde e não consegue ver a consciência do externo. É, mas as pessoas que começam já a acessar um nível de autoconhecimento em alguns aspectos da vida, né, mais profundos, são o que essa autora chama de autoconscientes. Sabe quem são, valorizam as opiniões daqueles que considera, né, releva aquelas opiniões, pondera, mas tem consciência da sua essência, do que eles querem, não deixa suas opiniões sobrepor e não deixa o externo somente sobrepor, né? Sabe fazer essa relação entre o externo e o interno, questionar o que é que faz sentido agora, o que é que não faz, e aí dentro disso, né, é, fazer escolhas. Não, estou fazendo uma escolha dentro daquilo que eu desejo, né? Mas eu sei o que, que aquilo vai causar no mundo. Sei, né, exatamente tudo certinho a gente não sabe, mas assim, eu imagino o que, que aquilo vai causar no mundo, nas pessoas, né? Eu tenho essa preocupação, eu tenho essa noção do meu impacto nas pessoas, né? Então, são pessoas, essas autoconscientes, que ela fala que começam a sentir um pouco do benefício desse autoconhecimento realmente, porque consegue fazer essa relação. Ah, eu sou dura, né? Não me dou bem, às vezes, com práticas de movimento, mas eu tô sentindo uma dor na coluna e eu tenho percebido, né, que atualmente, principalmente com essa coisa de pandemia, eu tenho ficado mais parada ainda, então piorou, porque eu não tô caminhando e tal. E isso, assim, para eu cuidar da minha filha tem sido um problema, porque, né, ela tem sentido, ela acha às vezes que eu não tô sendo tão presente, não tô brincando tanto, ou, para eu atender uma pessoa, uma paciente minha, né? Eu sou médica, eu não tô, às vezes, né, com a mesma disposição, com a mesma disponibilidade, porque tem aquele incômodo interno. Então, assim, as pessoas estão percebendo isso. Então, o que que eu posso fazer com isso, né? Essas questões, às vezes, que se começa a relacionar, trazer para fora. Então, eu achei essa reflexão muito interessante, né? Porque às vezes a gente sabe o que a gente tem, mas a gente não sabe o que fazer com aquilo, né? E as ferramentas de autoconhecimento, elas trazem justamente isso, assim, a possibilidade de a gente olhar para aquilo, os impactos do que aquilo causa na nossa vida e o que que eu posso fazer com aquilo, né? Com autorresponsabilidade, não ficar remoendo, tipo, até fiz um post outro dia sobre culpa e autorresponsabilidade, né? Não é que a gente não possa sentir culpa, a gente tem que acolher tudo que a gente sente. Mas eu posso, em determinado momento, escolher. Eu vou ficar remoendo, tipo, minha vida tá assim, eu tô com dor e eu sou dura, né? E eu não posso fazer nada, porque eu sou assim. Ou eu posso buscar formas de lidar com isso, né? Então acho que é por aí essa questão do autoconhecimento que eu consegui refletir a partir dessa questão, né, que eu acho tão profunda. Eu falei, nossa, é difícil a gente falar o que é autoconhecimento. Mas aí eu lembrei dessa autora, né, que esses dias foi apresentada e eu achei uma reflexão que traz um pouco, né, do que eu penso, assim. E pra gente que tem estudado a ciclicidade, que está aí com 4 luas, eu acho uma coisa interessante se pensar que a nossa sociedade almeja que as mulheres estejam na fase 3, no estereótipo 3, né? Que é aquele do prestativo, das pessoas que Exatamente. estão sempre prontas a se adaptarem, a mudarem e se anularem para agradar o outro. Isso. Então, tudo na nossa sociedade é construído para que a mulher não acesse a característica do 4, né? O
o Os autoconhecimento. autoconhecimento pleno em si, de si e da sua interação com o social. Porque a mulher fique sempre dependendo da opinião do outro, desde que esse outro seja um outro homem, né? Não interagindo com outras Uhum, mulheres, principalmente. para se reafirmar. Então, nos afasta da nossa consciência, da nossa ciclicidade. Tudo que tem relação com mulher, a menstruação, é um tabu, é nojento, não sei o que que tem. O corpo feminino tem que ser de tal forma, senão a mulher é desleixada, senão não se cuida, senão vale menos. Se você tem um domínio maior do seu corpo, se você fala alto, se você dança livremente, é taxada como puta e por isso perde o seu valor, ou se você é muito introspectiva e não conversa direito, é taxada como pudica, e aí, não, aquela ali você não pode conversar, ou aquela ali é para casar, aquela ali não é para casar, é para brincar. E Entende? Tudo muito. feito de várias pequenas opiniões de pessoas que não são mulheres, para tentar determinar e construir a essência de uma mulher, o padrão que ela tem que seguir para ser mulher, para estar ali encaixada, para se autoconhecer. Então, o autoconhecimento da mulher é promovido até certo ponto, até o ponto em que ela está sujeita a se adaptar para agradar a sociedade. E tem toda uma estrutura, né? Que para essa estrutura é muito mais interessante que a mulher ela acredite que ela é de determinada forma do que ela se conheça realmente, né? E é por isso que é tão difícil a gente falar de autoconhecimento, de se conhecer de verdade, conhecer a sua essência. Porque é tão estrutural que muita gente acha que é de determinada forma, né? Porque carrega aquela crença a vida toda, ou acha que tem que cumprir com determinados padrões, com determinadas tarefas, enfim, porque aquilo está enraizado socialmente, né? A gente falou que outras vezes a própria questão do autocuidado ser tão relacionada às vezes à questão do cuidado estético, principalmente para as mulheres. Pensa em autocuidado, pensa no salão de beleza. E às vezes as próprias mulheres julgam as outras que têm como autocuidado outras questões que vão além do cuidado de beleza. Fala assim, tá, mas assim, ela não tá se cuidando, né? Porque ela tá sem depilar, tá com o cabelo todo despontado, seco, ressecado, tá com a pele toda assim, né? Não tá se cuidando, não tá fazendo a unha, então não tá se cuidando, né? E às vezes para aquela mulher, ela tá se sentindo super bem cuidada, porque ela tá olhando para outras questões que nutrem muito mais a essência dela do que essa questão com o estético. E aí eu tô dando esse exemplo do autocuidado porque é muito comum nessa questão do autocuidado, a gente vê às vezes as pessoas pensarem tão no automático, né? Você vai falar de autocuidado, a pessoa pensa tão no automático, e ela fala assim, não, mas isso para mim é um autocuidado, mas será que é mesmo? Porque assim, não tem problema se a pessoa, né, se sente bem e tal com aquilo. Mas uma coisa é a gente se sentir bem e se cuidar porque a gente se ama, né? E aí a gente começa a reconhecer realmente o que nutre esse auto-amor e a gente se cuidar, porque se a gente não cuidar daquela forma, a gente não vai gostar da gente. E esse autocuidado relacionado à estética, às vezes, vem muito relacionado a isso, né? Eu tenho um padrão na sociedade, eu não vou ser aceita, mas isso está internalizado. Não é que eu tô pensando que eu não vou ser aceita. Para mim, eu tô me cuidando para mim. Porque senão eu não vou me sentir bonita, senão eu não vou me sentir limpa, né? Não vou me sentir assim, assim, assado. Mas, no fundo, às vezes é tanta coisa interna. E às vezes até assim, hoje em dia é pra mim. Mas veio eu ter essa consciência de que veio de outras questões, porque a gente também não precisa simplesmente pegar e falar assim, eu. Hoje o que é autocuidado pra mim é o que é minha essência. E não pode ser de forma nenhuma relacionada com aquilo que eu vivenciei minha vida inteira, não tem jeito, né? é, em menor ou maior grau vai ter uma influência. Mas, inclusive, se reconhecer de que, hoje eu me sinto bem assim, porque eu fui criada assim e para mim realmente faz mais sentido, eu me sinto melhor. Inclusive, é um momento relaxante para mim ir lá ficar no salão enquanto um monte de pessoas mexem em mim, assim, eu consigo, né, ter um momento meu com a minha consciência, enfim, pode chegar nesse nível, né? Mas a gente ter consciência disso
É um né? De que autoconhecimento já, né? é um autoconhecimento. A gente questionar, falar assim, isso é meu mesmo? Isso veio de onde? Por que que isso é tão importante para mim, né? E É será que é igual só isso que é o o salto cuidado? alto. É, Acho que o salto alto é um excelente exemplo. A mulher que não usa salto alto, as outras pensam, ah, tá desleixada, tá saindo de qualquer jeito. Mas às vezes é um autocuidado que eu tenho comigo de não usar uma coisa que me machuca. uhum, E às vezes o fato daquilo me machucar não me interfere tanto, porque eu me gosto tanto com salto alto que eu prefiro usar um salto alto. Tá aham, entendendo? E aham, às vezes você usa porque o povo tá mandando usar, entendeu? Se isso, é assim, então não é um autocuidado, não é você estar bonita, estar se cuidando e tudo que tá com salto alto. Você tá só tentando se encaixar num padrão. isso, E pode ter os dois momentos numa mulher só. Hoje eu tô cansada, não vou botar salto alto. Tô cuidando de mim exatamente, usando um sapato baixo. Hoje eu exatamente. estou, assim, descansada, tranquila, quero botar um saltão. Eu tô nessa vibe, nesse pique. Vou botar um salto alto. E isso é um cuidado que eu tenho comigo. Não é porque a sociedade está me olhando que eu tenho que estar com salto alto. Se eu não quero estar de salto Isso alto, eu não pode vou estar até de salto vir, alto. né, de questões relacionadas às vezes a essa construção social, né? De Sim. que geralmente mulheres, inclusive, né, que usam salto alto. E é uma consciência, mas é uma escolha minha, né? E, enfim, esse tipo de questionamento que eu acho que faz muito sentido, né? De pensar sobre essa questão do autoconhecimento em si. Por que que, né, essa questão do autocuidado se relaciona tanto com essa questão do autoconhecimento? Porque eu acho que passa muito por isso, né? O autocuidado é outra questão que ficou, às vezes, muito banalizada, justamente por essa superficialidade, por se vender autocuidado como se fosse uma coisa relacionada a uma indústria de beleza. E até você ter essa consciência e fazer essa escolha conscientemente é parte do seu autoconhecimento. Do Você seu saber que a autoconhecimento. sociedade impõe que as mulheres estejam tal e tal e tal, tal forma. Cabelo longo, por exemplo. Eu gosto de cabelo longo, muito provavelmente essa construção foi social. É um cabelo que eu acho mais fácil cuidar, porque meu cabelo é liso, né? Então, ele mais longo, eu não preciso fazer nada. Quando ele tá mais curtinho, eu preciso pentear, por exemplo, todos Te os dias quando eu entendo. vou sair. O meu cabelo eu só amarro de coque, só se eu vou fazer alguma coisa fora de casa. Mas se eu acordei e tô tranquila, amarrei, Uhum. é meu autocuidado comigo mesmo, entendeu? Eu não gosto de ficar dedicando esse tempo a cuidar do meu cabelo. Prefiro Uhum. dedicar esse tempo, por exemplo, a cuidar do meu rosto, lavar o rosto direito, escovar os dentes, colocar lente de contato, que não é uma preferência, é uma necessidade. Mas aí, então é uma questão de escolha. Eu escolhi ter o cabelo curto por causa de ter o cabelo longo por causa de alguns critérios que são influenciados, lógico, pela sociedade, mas foi uma escolha. Já Uma tive o escolha cabelo sua. curto. Uhum. Quando tive o cabelo curto, foi uma escolha minha também. Não é porque a sociedade exigia e eu tinha que encaixar Uhum. naquele padrão. Então, você poder escolher estar ou não no padrão também é autoconhecimento. Você entendeu que aquilo Também. interfere em você. Que se teu cabelo longo fosse algo que me prejudicasse, o, o ideal seria que eu tivesse esse autoconhecimento para escolher não ter o cabelo longo. Uhum. Para me permitir essa escolha, entendeu? Isso. Não, exatamente. Eu gosto do meu cabelo mais comprido também. E só que eu sei que muito curtinho também, eu tenho essa questão do mais trabalho, igual você falou, tem que ficar secando, né? Senão também às vezes ele fica de uma forma que fica indo no meu olho, enfim, assim. Mas não só pela questão estética, que tem também, né? Porque eu posso até querer sair com meu cabelo cada ponta por um lado na rua, mas é uma coisa que se ele tá mais curtinho, não é uma forma que eu gosto, assim, pra mim. E tem questão com padrão estético, com certeza, assim, né? Eu poderia simplesmente olhar para aquilo e gostar, mas não é uma coisa. Mas depois da maternidade, por exemplo, eu não consigo ter o meu cabelo muito comprido, mesmo eu gostando.
Mas, e agora na pandemia muito mais, porque às vezes a gente sai, né, vai em algum lugar, tem que ficar lavando e tal. E o meu cabelo, ele é liso, tem os fios muito finos, mas é muito cabelo. Então demora a secar. Mesmo quando ele tá, eu tinha cortado ele um pouquinho mais aqui no ombro, agora já tá crescendo um pouco. E, e aí, assim, eu falei, ah, não, né, no que eu tenho hoje, em relação à minha vida, como que eu vou me sentir bem comigo, né? Não, se eu cortar muito curtinho, eu não vou dar conta de cuidar, vou começar às vezes a não me sentir bem comigo, mesmo que seja por questões de padrão que eu carrego, enfim, mas vou olhar pra mim e não vou me sentir bem. E mais também com cabelo comprido, eu não tô dando conta de cuidar, tá me deixando mais chateada, tá me deixando estressada, porque por mais que eu goste, né, eu prefiro o meu cabelo, né, mais comprido, acho às vezes que eu me olho no espelho, me sinto bem até para essas questões de padrão também, mas hoje em dia na minha rotina não é uma coisa que encaixa muito, né? Então falei, não, vamos lá, vamos cortar. Não é exatamente a melhor forma que às vezes, né, eu fui acostumada a me ver, mas é uma praticidade que eu tenho. Eu lavo, passou um tempinho, seca. Às vezes eu vou dar banho no Vitor 7, 8 da noite, lavo na hora que eu tomo banho com ele, a hora que eu vou dormir mais tarde já secou. Se tivesse enorme, eu ia dormir com o cabelo molhado, né? Ou então ia ter que ficar secando no secador, que é mais. Então, assim, a gente vai avaliando o que é que faz sentido naquele dia, naquela época, né? Também. E até essas problematizações, né, são questionamentos, né, de buscar se conhecer, né? Eu poderia muito bem pegar e falar assim, ah, não, eu me sinto melhor com o cabelo comprido e eu olho no espelho e me sinto mais bonita, né? Então esse é o minha referência de me sentir melhor. Vou deixar ele comprido e uso o secador. Só que eu ia ficar igual eu tava ficando, na hora que ele cresceu um pouco mais estressada, né? Tinha que secar às vezes correndo, com menos tempo, enfim. Então a E gente você vai. conseguir identificar o que é que está promovendo esse estresse também é Uhum, autoconhecimento, porque às vezes também. você está se tão sobrecarregada de coisas que você, enquanto Isso, mulher, tem que cumprir, que você não isso. percebe o que está te desalinhando. Qual daquelas coisas está te desencaminhando dessa paz interior, entendeu? Isso, Tá- e às vezes não é nem só o cabelo, mas às vezes assim, o que que eu posso fazer com essa situação que eu me encontro hoje? Ah, é cortar o cabelo porque eu vou, né, gastar menos tempo com isso? É isso. Acho que assim, principalmente na maternidade, às vezes a gente coloca muito a culpa na maternidade ou na criança. A gente fala assim, ai, nossa, meu filho tá numa fase, tá me dando muito trabalho, tô ficando estressada, tô ficando cansada, tô ficando... E às vezes não é a criança, na maioria das vezes, na verdade, né? Não, aliás, não é geralmente a criança, né? Porque filho dá trabalho. Mas muito do estresse materno, né, dos desafios da maternidade, está relacionado às vezes à sobrecarga e falta de rede de apoio. Porque uma coisa é você lidar com os despertares da criança noturnos, tendo uma rede de apoio, sabendo que e outras atividades, às vezes, né, do dia, outras pessoas vão te ajudar, ou que vão ficar com a criança em determinado momento do dia para você descansar. A outra é você ter que fazer tudo, não ter nenhum momento de descansar, por exemplo, e ter que ficar acordando à noite com a criança. E não porque meu filho dorme mal. Não, a maioria das crianças não tem maturidade neurológica e psicológica para acordar de noite, né? E o meu cansaço não é culpa do meu filho que dorme mal, é a minha sobrecarga, porque, né, é uma fase que a gente tem que lidar. Se a gente tem que lidar mais sozinha, sem rede de apoio, com certeza é mais cansativo, né? Então, assim, trazendo para a maternidade também, né? Tem algumas mães lá no É, Quatro Luz eu pensando não tenho nessa a questão. experiência de maternidade, não, mas eu imagino muito que dessa situação, que você não deixa de ser um indivíduo. E Uhum, agora você é um indivíduo que cuida de outro. Então, você precisa das uhum. suas necessidades básicas, que, se não forem supridas, vão se tornar sobrecargas, que vão aumentar o seu nível de estresse. E Isso. as suas necessidades básicas não estão sendo supridas, e você pega aquele pouquinho de energia que você tem para demandar a sua energia para o outro ser que precisa de muito cuidado, de muita atenção. Se você está fazendo isso sozinha, se não tem nenhuma rede de apoio, é lógico que não vai dar certo. É lógico que vai ser Ah, com problemático para você. certeza. Porque quanto menos... É igual você exigir que um celular fique carregado um mês inteiro sem uma bateria. Falando em Se você... bateria, você falou, tô até olhando aqui. Vou pegar meu carregador rapidinho aqui. Que eu vi que meu celular tá ficando com a bateria baixa.
Voltei aqui. Tava. Meu telefone deu um nível mais baixo de bateria aqui. Eu achei que ele tava com mais bateria. Só um minutinho. Aí o que eu estava dizendo era isso. Não tem como você exigir que uma mãe esteja 100% carregada e disponível para a criança o tempo integral, se ela não consegue esses espaços para se recarregar. Se não tem, Exatamente. se não tem essa rede de apoio para ela abastecer a sua energia e reduzir o nível de estresse. Porque o estresse não é uma coisa que dissolve sozinho. Você demanda desse tempo para dissolver esse estresse, para relaxar, para descansar, para recarregar a bateria. Você precisa renovar o seu corpo. E se não tem essa rede de apoio, não tem como. Não tem como, porque Não a tem criança ainda jeito. não consegue ficar sozinha. Se manter sozinha ou É. estar sozinha, independente de você. Ela precisa de cuidados em Não tempo tem como. integral, né? É muito aquela metáfora, né, da máscara de oxigênio tão falada, né? A gente tem que cuidar da gente, mas até para cuidar da gente, às vezes, para ser possível esse autocuidado, é preciso, né, da ajuda, né, da aldeia, assim, da rede de apoio em si. E aí, Sim. aqui, Eu acho a próxima que, questão. acho Ah, que não vai dar desculpa. tempo, porque já são 4 horas aqui. Tô achando que nós vamos ter que deixar outras questões para depois, né? Porque É, aqui ainda tem como alcançar o autoconhecimento, né? Se há um caminho. E se você falou outro dia num story sobre consciência de si ser diferente de autoconhecimento, ou como o mapeamento cíclico pode ajudar no autoconhecimento, né? 3 perguntas ainda que Três ficaram. perguntas. Bom, a Acho que a gente gente vai. pode ir respondendo aos poucos nos stories ao longo da semana ou marcar uma Isso. outra live. Isso. Acho que a gente pode fazer isso. A gente vai tentando responder nos stories. Se a gente conseguir, a gente marca uma outra live que eu acho que vai ser bacana, né? Sabe o que eu acho legal uma coisa da gente fazer? A gente coloca no stories, vamos dizer, quarta-feira, a resposta da primeira pergunta e deixa espaço de questionamento, que às vezes alguém surge alguma dúvida, né? Aí a gente vai realimentando aquela pergunta e aí a gente vai passando para as próximas. Exatamente. Eu vou dar uma introduçãozinha só rapidinho para a gente finalizar sobre essa questão 4, porque é uma questão, né, que ficou relacionada a um story que eu postei já tem mais de uma semana e acho que a pessoa deve estar querendo um retorno também mais breve. E aí espero que, né, fique um pouquinho mais claro e a gente traz um pouco mais também nos stories. É, que eu acho que nem o que seria de fato autoconhecimento, né? Pelo que a gente vem falando, dá para dar também uma deduzida, a gente pode trazer essa resposta também. E como um mapeamento cíclico ajuda, né? Também é uma resposta que a gente comentou em outras lives, a gente pode trazer. E aí acho que a gente pode falar rapidinho sobre essa questão. Bom, eu entendo, né, que consciência de si é essa questão, igual a gente falou no início, a gente até falou um pouco sobre, então acho que né, não vai ficar tão rápido. Consciência de si é muito esse perceber, né, o seu ambiente, o que acontece no seu corpo, no seu estilo de vida próprio. Tipo, eu estou ansiosa, por exemplo, ou eu estou com dor, ou eu sou dura, né? E o autoconhecimento é reconhecer essa consciência. Ah, por que que eu me percebo assim? Por que que eu penso que eu sou dura? Por que que eu estou ansiosa agora, né? E não só isso, né, de onde vem, o que que eu estou vivenciando influencia, ou como eu estar assim também afeta outras questões da minha vida. Ah, estou ansiosa, então isso me faz comer mais, ou me faz dormir mal, me faz ficar mais irritada, me faz. Eu sou dura, né? E isso me faz às vezes ter vergonha de mover meu corpo, né? E buscando esses questionamentos. Mas o que eu posso fazer para lidar com aquilo e como que aquilo impacta nas minhas relações externas com o mundo e com o outro, né? Ah, eu tô mais ansiosa, então assim, percebo, por exemplo, né, isso o meu pensamento cíclico às vezes ajuda a gente a olhar para essas questões. Percebo, por exemplo, que quando eu tô mais ansiosa, eu não quero muito ficar falando com as pessoas, né? Ou não consigo às vezes lidar com os meus projetos, ou o meu cotidiano fica muito mais conturbado, né? Eu fico mais reclamona, ai, fica mais difícil viver aqui onde eu vivo, porque já tem um ritmo acelerado, e aí eu lido
pior com o trânsito e outras coisas. Então, acho que a principal diferença é essa. A consciência tem mais a ver com essa autopercepção, né? Mesmo que diversos aspectos da vida, é, de como se sente, como você é, né? De onde você vive. E o autoconhecimento tem a ver com esses questionamentos e com essas relações que a gente consegue perceber, né? Esse reconhecer dessa consciência de tudo isso. Acho que é por aí. Sim. Outro dia eu estava vendo uma palestra que deu um exemplo muito bacana. Eu gosto de exemplos, né? Eu gosto de simbologia, exemplo, eu acho que ajuda as pessoas a entender. Então, falava assim, que você não ter autoconhecimento é como você estar com muita fome em um supermercado, ter um cartão no bolso, ter dinheiro na conta e não saber a senha. Exatamente, muito boa a Então, assim, imagem. você tem ferramentas dentro de você que você pode lidar com as situações do seu dia a dia. Você sabe que tem essas ferramentas, mas você não sabe acessar aquelas ferramentas. Então, o autoconhecimento produz todos os questionamentos que te conduzem a acessar essas ferramentas. Então, Sim, não adianta você ter um conhecimento que você não consegue aplicar aquele conhecimento. É a mesma coisa que não ter o conhecimento. Ter aquele cartão exatamente. no bolso, estando num restaurante, morrendo de fome, e não ter a senha daquele cartão, é a mesma coisa que não ter o cartão. Uhum, Entendeu? Então, eu pensei, exatamente. eu acho assim que é um exemplo. Dá muito certo. E trazendo para o nosso corpo, né? Assim, igual a gente falou das práticas corporais, não adianta também eu tenho consciência de que minha mão é assim, eu tenho 5 dedos e a minha perna é mais grossa e eu posso acionar meu músculo abdominal para fazer. Mas assim, para que é, que cada uma dessas partes do corpo e essas possibilidades de movimento pode trabalhar no meu bem-estar e o que outras questões do externo podem afetar, seja na forma como esse corpo se apresenta, né, numa prática que eu vou fazer naquele dia, nos movimentos que eu vou fazer, na qualidade dos movimentos, no que eu estou sentindo na hora que eu estou fazendo o movimento, de como eu percebo aquele movimento, né? É, e aí, trazendo isso para as práticas do Quatro Luas, né? Como a gente estava falando de prática, como que esses questionamentos, né? Aí sim começam a levar as práticas para práticas que são caminhos de autoconhecimento, né? Porque eu conhecer o meu corpo. Eu sei que eu vou fazer abdominal, eu tenho que acessar a musculatura abdominal. Tá, mas eu sinto a minha musculatura abdominal, né? E qual musculatura que eu tô sentindo, né? Porque tem várias, né? Tem musculatura mais interna, mais externa, mais infra, mais alta, enfim, intercostais e transverso. Qual musculatura, né? Aquele exercício, qual o meu caminho? Porque tem o caminho que a pessoa instrui e tem o caminho que eu encontro. Às vezes, alguma imagem que vem na minha cabeça me faz encontrar um caminho mais efetivo no meu corpo, né? E o que eu fazer aquilo ajuda na minha vida, né? Ou que atrapalha, né? Porque às vezes determinado exercício que é tão comum de abdominal, por exemplo, não vai ser bom para todo mundo. Então, por que que, né, uma prática é melhor, às vezes naquele momento para um ou para outra, né? E aí, pensando em dança, né? Por que que eu tenho dificuldade em fazer uma prática criativa e não tenho em fazer uma prática conduzida? Ou não, por que que eu não gosto de fazer, né? Tem mais resistência em fazer algo que eu tenho que copiar o movimento, né? Buscar essa correção, enfim, do que algo mais livre, né? Naquele momento, o que que eu estou passando, que eu preciso, às vezes, fazer aquilo, né? E eu fazer aquilo, como que isso vai impactar em outras questões da minha vida? Como que eu vou me sentir? Né? Como que eu me senti antes, como que eu me senti depois, como que vai ficar minha relação com as pessoas, né? Minha relação com o meu autocuidado, com os meus projetos, enfim. Então, eu acho que trazendo para as práticas corporais tem muito isso que você falou, da gente às vezes, né? A gente até percebe o que a gente tem. Eu tenho um espaço X, né? E nesse espaço eu tenho determinadas possibilidades de movimento, e no meu corpo reconheço as partes do corpo, com essas partes do corpo eu tenho determinadas possibilidades de movimento, mas e aí? O que que eu faço com isso? Ou o que que eu fazer isso impacta na minha vida quando eu coloco para fora, né? Quando eu pratico e no meu redor, né? Que tem, né? Tem esses impactos, assim. Então, é sempre importante, acho que essa reflexão do que fazer, né, com o que a gente tem, acho que é muito isso
da diferença do autoconhecimento para a consciência, né? Sim, com certeza. E aí, né, a gente tem que terminar agora, então fica mais para os stories. A gente até falou aqui por alto, mas a gente vai entrar mais nos detalhes, então, sobre como alcançar o autoconhecimento, se há um caminho, né? E a gente vai falar mais sobre, não tem um caminho único, mas a gente vai falar mais sobre, né? É muito uma jornada muito pessoal e pode relacionar mais de um caminho. A gente vai falar também mais sobre como o mapeamento cíclico pode ajudar nesse autoconhecimento. Então, fiquem de olho nos nossos stories. Pessoal do Quatro Luas também pode trazer suas percepções sobre a live, suas perguntas também, conversar com a gente lá sobre essas outras temáticas ou outras que surgirem, né? Que a gente vai abordar mais aqui esses dias também essas questões. E aí, obrigado para todo mundo que participou. A gente segue lá no Quatro Luas nessa nossa segunda fase que está começando e está muito gostoso, né? Estamos muito gratas também a todos e todos que estão Com participando, que certeza. tem sido uma experiência muito bacana para a gente, para todos os participantes também, a gente tem tido retornos muito bons. E vamos construindo essa jornada junto, com as nossas partilhas conjuntas. E aqui no Instagram também, quem está acompanhando a gente só por aqui por enquanto, fica de olho que a gente vai abordar um pouco mais esses temas. Tá, joia? Sim, e também é para as próximas turmas, né? Quem sabe, Isso. sem ser esse mês no outro, aí a gente vai abrir outras turmas de Quatro Luas. Isso, fiquem de olho que a gente vai abrir outras turmas, né? Eu recebi algumas mensagens perguntando: mas o link expirou, eu tento entrar naquele link, não dá, porque a gente realmente fechou, porque a gente já está no meio da jornada, né? A gente está passando para a fase 2. E são E aí é grupos bem fechados, a complicado. gente não faz grupos longos, grandes, né? Com Até para muitas a gente pessoas. conseguir, a gente conseguir olhar para as questões. Então, assim, a gente fechou os grupos e é uma jornada, né, uma jornada profunda, né, que a gente tem feito, né, com alguma abordagem dessas temáticas de forma mais profunda. Então precisa, né, dessa continuidade desde o início. Mas fiquem de olho que terminando essa turma, a gente vai abrir sim mais turmas, né, sem ser nesse próximo mês no outro. Então fiquem de olho aqui no meu Instagram, no Instagram da Yolanda, que a gente vai abrir mais turmas do Quatro Luas e vocês vão ter a possibilidade de participar também lá juntinho com a gente. Tá bom, então é isso. Beijinho e até Beijinho, mais. até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.